vai ajuntando, e os irmãos mais velhos que estão à frente vão administrando isso. Que é para quando esses irmãos que estão no serviço da obra, ajudando as localidades mais carentes, chegar, esteja tudo pronto. Então precisa ter um mínimo de administração. Não são os anjos que vão fazer isso. São os irmãos que Deus colocou para esse encargo. Em Gálatas 2, quando Paulo, Barnabé e Tito foram ter que, com Pedro, Tiago e João, que eram considerados colunas da igreja de Jerusalém, antes deles, eles deram a peça de comunhão e Pedro, João e Tiago não recomendou nem acrescentou nada mais a esses três, a Paulo, Barnabé e Tito. Somente uma coisa: que eles se lembrassem do quê? Dos pobres. E disse Paulo: o que eu me empenhei em fazer. Então Paulo exortava as igrejas a terem diligência com as contribuições para servir os necessitados. Paulo não pediu oferta para ele, mas mais adiante ele falou para Timóteo: quantas viúvas que sejam inscritas para receber o suprimento, aquelas viúvas que tiverem mais de 60 anos, peraí, que seja o quê? Escrita. Então tem diáconos e tem presbíteros, e esses irmãos conversam e a igreja contribui, e eles agora fazem uma lista e eles têm um acompanhamento de como administrar as contribuições dos irmãos. E aquelas viúvas lá que no começo recebiam as contribuições e ninguém atentava tanto para a situação de cada uma, porque o ministério apostólico da palavra estava explodindo, mas agora temos a vida da igreja em cada cidade. É só uma questão de momento. Agora precisa atentar, porque Paulo conhecia o Velho Testamento, sabe que lá no livro de Eclesiastes a sanguessuga tem 2 filhos, uma chama-se Dá e a outra chama-se Dá também. Dá. Só o inimigo envia pessoas para suprir, ou melhor, para sugar aquela provisão que tem que ser canalizada, de fato, às viúvas, aos órfãos necessitados e a obra de Deus. O inimigo não quer que os anciãos locais, na verdade, nem precisa ter ancião, nem diáconos. Fica assim, aquela coisa improvisada. E aquilo que deveria ser destinado à obra de Deus é desperdiçado com falsos irmãos, falsos mestres. Ô irmãos, você vai nos cobrar isso aí. Então Paulo falou a Timóteo: seja listado as viúvas que tiverem mais de 60 anos. E fique atento se elas forem mulheres de um marido só. Porque pode ser que já seja o segundo ou terceiro marido que morreu, e um deles deixou herança. E talvez ela não precise de contribuição, ela só precisa de aconselhamento, de mentoria, de pastoreio, para ir lá e resolver a questão da documentação. E isso acontece, irmãos. E se tiver viúva que tem filhos, e os seus filhos têm condição de cuidar dessas viúvas, então exorte esses irmãos que são netos ou filhos dessa senhora, irmã, para eles assumirem essa responsabilidade, para não sobrecarregar eles. Já as viúvas que têm menos de 60 anos, ou que são jovens, melhor que elas pudessem casar, terem filhos, que não sejam paloveiras, mas se ficarem livres, que sirva ao Senhor. Você está vendo o que Paulo está falando? Quando Paulo toca o aspecto da casa de Deus, essa forma da casa de Deus, da igreja como casa de Deus, na casa de Deus tem que ter administração. E lá no capítulo 5, 17, ele vai falar assim: olha, quanto aos presbíteros que governarem bem, eles sejam dignos de duplicada honra. A gente prefere falar honra, mas a versão mais próxima fala de provisão financeira. Oh meu Deus, o diabo usou alguém para colocar salário ali. Estamos virando uma denominação. Não é isso, irmãos? E ele fala assim no capítulo 3: se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. Se alguém almeja ser um irmão, um ancião, alguém que assume responsabilidade espiritual de ajudar a cuidar dos irmãos,
a manter a ordem na casa do Senhor, a conduzir pela vontade de Deus. Irmãos, são questão da casa de Deus. Nós temos duas igrejas em relação à questão financeira no Novo Testamento, que representa maturidade ou meninice, ou infantilidade. A igreja de Filipos e a igreja de Corinto. A igreja de Filipos, Paulo fala: nenhuma igreja se uniu comigo no tocante a dar e receber, a não ser vocês, filipenses. E quando Paulo estava em outra região, da Macedônia ou da Acaia, eram os filipenses que enviavam provisão para Paulo, porque eles entenderam que não se deve atar a boca do boi que deduz o grão. Ah, mas se alguém é um homem de Deus, dizia os coríntios, então que Deus cuide dele. Ué, mas é claro que Deus cuida dele. Mas como Deus cuida dele? Ah, usando as suas mãos. De onde estão as mãos do Senhor? Jesus não era um homem de Deus? E não era Deus que cuidava dele? Mas olha lá Lucas capítulo 8, os primeiros versículos. Aquelas mulheres que o Senhor havia curado, inclusive expulsado o demônio, e outros que serviam o Senhor, diz a Escritura que elas serviam o Senhor com as suas fazendas, com seus ganhos. Elas cooperavam com o Senhor, e eles tinham uma bolsa, porque as pessoas ofertavam, ele nunca pediu nada. Mas nós queremos ser mais santos, mais anjos do que o próprio Senhor. Irmãos, dele, por ele, para ele são todas as coisas. A igreja de Corinto, Paulo não queria nada dos irmãos, porque não queria ser pesado, porque ele não tinha revelação. Então Paulo trabalhava noite e dia e ministrava a palavra para não ser pesado. Mas a igreja de Filipe, representando uma igreja madura, entendia que quando se contribui com os irmãos que servem, estamos contribuindo com a obra de Deus, com a palavra do Senhor. Oh, irmãos, mas uma igreja bíblica, uma igreja normal, ela deveria saber se mover nessas diferentes situações e contextos, do aspecto do reino, do aspecto da casa, do aspecto da família, do aspecto da disciplina. É uma casa só. Mas em Efésios a igreja é manifestada como corpo, como novo homem, como noiva, como edifício, como exército, como lavoura em Corinto. Mas nós queremos uma forma só. Se possível, a forma dos sem formas. Então, queridos, o que o Senhor estava fazendo com eles? Quando o Senhor está falando com Pedro, mata e come, e Pedro tem aquela crise de visão ali, porque não foi assim que ele aprendeu. O Senhor estava ensinando a Pedro: Pedro, você tem que andar pela minha voz, pela vida, pelo encabeçamento, não por formas. Mas o Senhor sempre vai mudar as coisas. Quando achando que já chegamos ao nível, ele muda. Não é que ele desconstrói o que construiu, mas é que ele vai sempre ampliando. Ele vai sempre crescendo, se expandindo, até atingir todas as nuances em relação às necessidades da vida humana. Ele quer encher todas as coisas de Cristo. Não quer deixar nada para o diabo. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude. Amém. Que o Senhor nos dê graça. Sim. Por um lado, não queremos ser pessoas que estabeleçam regras. Tem que ser assim. Não tem que ter forma nenhuma, uma coisa tem que ser. E por outro lado, não, irmão, tem que ser desse jeito, dessa forma ou dessa. Não. A medida. Hoje um irmão me perguntou, que ele leu um livro, começou a ler um livro de Frank Viola sobre cristianismo pagão. Eu estou, e aí, Gerson? Tem muitas coisas que o irmão fala que veio da religião, né? Banco, horário, público. Então, devemos abandonar tudo isso ou devemos ficar com tudo isso? Joga tudo fora ou fica? Porque isso seria denominação, como que você vê? E eu falei para o irmão que seria mais ou menos perguntar para mim se quando uma criança calça 22, um sapatinho 22, porque ela tem aí 3 anos, a gente coloca nela um sapato 20 ou um 30.
ou faz ela ficar sem sapato. Se você pôr um 20, vai dar ferida no pé dela, porque o sapato está muito apertado em relação à proporção do pé. Mas se você pôr um sapato 30, ela também não vai conseguir andar, porque está muito grande, e sem sapato ela não pode ficar. Como é que a gente faz com as nossas crianças? À medida que a vida cresce, que o corpo dos nossos filhos vão crescendo, então as vestes vão se trocando. Isso representa, digamos, a estrutura. Ou seja, que o que preside, o que vem na frente em relação à forma do serviço, se vamos ter algumas coisas ou não, é à medida que Cristo vai crescendo e se manifestando em nós. Amém. As coisas exteriores não vêm primeiro. É a vida do Senhor, é a unção do Senhor, é a direção do Senhor. E por isso precisamos de irmãos e de irmãs que tenham mais experiência com o Senhor para não machucar os pés das crianças e nem colocar um sapato muito grande. Imagina, a gente estava na casa do José hoje, 10 pessoas está bom, 5 pessoas está bom, mas imagina se nós vamos ter um encontro aí para 300 pessoas. Irmão, não podemos ter local. Deus me livre de ter um templo, isso é coisa do diabo. Na casa de José dá. Do lado de fora dá. Tá, mas se chover, nós vamos para o Balabar. Então nós não pensamos nas crianças, não pensamos em ter banheiro, não pensamos uma série de coisas, porque nós somos muito espirituais. Então, se não queremos ter um templo, mas nada impede a gente alugar um local, nem que seja um hotel, um auditório, para ter aquele encontro depois que terminou o encontro. Acabou. Não, agora é no templo. Mas, irmãos, Paulo falou publicamente e pelas casas. Jesus falou publicamente e pelas casas. Você imagina uma canoa com 2 remos, publicamente e pelas casas, para não ficar ali. Multiforme sabedoria, multiforme graça, multiforme operação. E eu quero terminar aqui, irmãos, deixando um aperitivo para dar fome. Se o Senhor nos ajudar, a gente poder, numa próxima oportunidade, pelo menos da minha parte, digerir. Se o Senhor nos ajudar. Nós gostamos de um estilo de palavra. Mas olha comigo, 1 Coríntios 14, 26. Eu vou acabar 9h30. Eu vou seguir essa forma. Me deram uma forma. Mas é uma boa forma. Nós estamos numa conferência, estamos numa reunião de igreja, num contexto de obra da igreja. Precisamos cuidar dos nossos crianças, dos mais velhos. 1 Coríntios 14, 6. Alguém pode se levantar e ler alto para nós? Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitarei? Se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? Ciência, revelação, doutrina, profecia. Paulo está falando que aquele que fala, pelo menos ele tinha esses ministérios. Ele poderia falar por ciência, por profecia, por revelação, por doutrina. Talvez nós devemos falar, Paulo, aqui só pode falar se tiver revelação. Esse negócio de ficar com doutrina é coisa assim mais batista, presbiteriana, né? A pessoa faz um seminário, estuda ali, mas depois vem com aquela coisa didática. Mas Paulo está apresentando 4 formas de você falar. Sim. E mais ainda, irmãos, nós vamos encontrar na Bíblia a palavra da verdade. Estamos contando aqui no dedo aqui. A palavra da vida, a palavra da fé, a palavra de Cristo, a palavra profética e a mesma palavra de Deus, mas com faces diferentes, como aqueles querubins que se moviam de acordo com o momento
que o Senhor queria governar a sua obra. Em Filipenses 2,16, quando Paulo fala, retendo a palavra da vida, para que naquele dia de Cristo, ou da vinda do Senhor, eu não me dei conta. Então a palavra de vida é o resultado daquilo que nós absorvemos, em obediência e fé, da palavra da verdade, e que nos transformou, e que é a realidade em nós. É claro que é o Evangelho, mas é isso que vai pesar no tribunal de Cristo. Nós podemos conhecer aqui, está com a cabeça cheia de palavras, e isso é bom, porque devemos memorizar a palavra. Mas o quanto desceu da nossa cabeça para o nosso coração? Como dizia alguém, a distância entre o inferno e o céu é um palmo, entre a cabeça e o coração. Então, irmãos, quando você pega Paulo combatendo as heresias em Colossos, ele está enfatizando a palavra da verdade, como precisamos ser amadurecidos, edificados, fundamentados em todo o conceito de Deus, em todos os aspectos da verdade de Deus, daquelas revelações básicas e centrais e as demais áreas da palavra de Deus, que representa aquela cosmovisão de todo o conceito de Deus. Precisamos ser fundamentados, estar preparados para responder a qualquer um que pedir a razão da esperança que é nossa. Mas Paulo também fala que a palavra de Cristo habite em nós ricamente. Ele usa o termo a palavra de Cristo. Quanto temos abandonado as coisas que o Senhor falou? Quantas coisas ele falou? Teu irmão pecar contra ti, faça o quê? Fala com os outros. Larga ele para lá. Estamos falando de tantas coisas, mas esquecendo de uma coisa tão básica que o Senhor falou. Ô irmãos, e o que dizer da palavra profética? Você imagine, você é um corpo. Você precisa de 2 pernas, 2 mãos e uma cabeça para você andar. Então vamos tentar ilustrar. Uma perna a palavra da verdade, mas a outra perna a palavra da vida. Tendo que conhecer toda a palavra de Deus, nós precisamos ter experiência de vida com a palavra de Deus para ter transformação. Senão a gente não anda. Mas a vida é o Evangelho, não é algo distinto do Evangelho. As palavras dessa vida, como disse o Senhor em Atos, os irmãos falaram no tempo. Irmãos, mas também precisamos das palavras de Cristo. Não deixar o que é essencial, os rudimentos da doutrina de Cristo, como está em Hebreus capítulo 6. De toda a palavra de Deus, se espremermos a essência da palavra de Deus é Cristo. E se espremermos a essência dos ensinamentos de Cristo, ou o supra-sumo disso, está em Hebreus, os rudimentos da fé, que é o básico, que nós precisamos passar por aqueles fundamentos da doutrina de Cristo. Está em Hebreus 6:3. Mas nós nem queremos passar por aí. E aí temos 2 enganos. Ou queremos avançar sem os fundamentos da doutrina de Cristo, ou temos eles e ficamos dando volta. Por isso que não crescemos. Mas, irmãos, precisamos da palavra profética. Pedro vai falar que a palavra profética é como aquela luz que ilumina no meio de uma noite escura. E é essa luz aqui dá rumo à obra de Deus, que nós devemos seguir. E não é somente isso, é que dentro da palavra, de toda a palavra de Deus, na verdade, existem aquelas palavras que Paulo fala em Romanos capítulo 16, 25 e diante. A palavra profética, ou as escrituras proféticas, que ainda que está dentro da palavra da verdade, mas elas são profecias. E são elas que mudam o ponteiro do relógio de Deus, em tempos e estações. Você lembra quando Daniel está lendo a palavra de Deus, ele entendeu pelos rolos da profecia que o tempo de se cumprir a liberação do cativeiro dos 70 anos que profetizou Jeremias havia chegado. Aquilo era uma palavra profética, e Daniel entrou no espírito da palavra, por isso que ele essa palavra profética. Alguém precisa ter a palavra profética. E aí Deus liberou o seu povo. Lembra quando o Espírito Santo caiu no dia de Pentecostes, em Atos 2?
Pedro falou assim: varões, irmãos, esses homens não estão embriagados, sendo essa 9 horas da manhã. Mas isso aqui que está acontecendo, o que é? É aquilo que Joel profetizou. Então o ministério profético, o que eles fazem conosco? Falou: irmãos, que bom que vocês estão estudando a palavra, que bom que temos os pastores, que bom que temos as improvisações, mas isso que está acontecendo agora é aquilo que está profetizado lá, dentro da palavra Logos, dentro da palavra da verdade. Então nós precisamos dos profetas entre nós e mestres entre nós, para dentro da palavra da verdade, o Logos de Deus, entender as profecias e nós enxergarmos o tempo e a hora de discernirmos o momento que nós estamos no contexto geral. Mas nós queremos desprezar as profecias e o ministério profético. Aí você se lembra que a arca era levada por 4 levitas? Às vezes queremos levar a arca sozinho, e o peso da arca pode nos matar. Precisamos dos 4 levitas. Compare isso com os 4 ministérios de Efésios 4: profeta, mestres, evangelistas e pastores, porque um apóstolo é alguém enviado com um desses ministérios, os 3 ministérios. Os mestres andam na palavra, os evangelistas querem tacar fogo nas cadeiras dos mestres para ver se o povo sai para evangelizar. Eles querem estar por aí pregando. Que bom, mas ai de nós se tiver só evangelista. Porque o mesmo evangelista que reúne o povo, ele também divide isso para o povo. Então precisamos dos pastores para pastorear aqueles que foram salvos. Precisamos dos mestres para nos ensinarem. E precisamos dos profetas para nos colocar naquela palavra profética. Os profetas andam no céu, os mestres na Bíblia, os evangelistas na terra e os pastores entre o rebanho. Nós queremos pegar um laço, forcar o profeta e falar: ô irmão, volta mais para cá, porque esse assunto aí, né, não dá. Ou queremos falar para os irmãos que ensinam: irmão, isso é coisa dos gregos, como alguém escreveu esses dias, esse negócio de ensinar a palavra, ter um culto, né? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Sim. Uma igreja que está caminhando, ela precisa da palavra da verdade, a palavra profética, a palavra de Cristo, a palavra da vida e a palavra da fé. A palavra da fé fala o seguinte: não diga em teu coração quem subirá aos céus para trazê-lo, ou quem descerá ao abismo para trazê-lo de volta. Mas o que diz a palavra da fé? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. Que se com o teu coração creres que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e que com tua boca confessares, serás salvo. Essa é a palavra da fé. A palavra está perto de nós, irmãos. O ministério de fé para nos levar a andar 2 pernas, 2 braços, uma cabeça que nos inclina. Outra forma, e a palavra tem várias formas. Vamos orar, irmãos, que o Senhor nos ajude. Quem desejar, irmãos, vamos orar, irmãos.